noite a todos, sejam todos bem-vindos à exposição de hoje no Centro Espírita Nosso Lar Online. Me deem um retorno se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem, por favor. Boa noite. Sim, estou. Muito bem, obrigada, Dayana. Bom, então a gente vai começar nossa exposição de hoje. Boa noite, Dora. Que bom, tá bom? Ok, Neto, muito obrigada. Qualquer coisa, alguma falha que estiver acontecendo, vocês, por favor, coloquem aqui para a gente poder ver o que está acontecendo, tá bom? Mas como está tudo bem, então vamos iniciar. Eu vou iniciar a nossa exposição de hoje lendo uma mensagem do livro Pão Nosso. Essa mensagem é a mensagem de número 127. Lei de retorno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, boa noite a todos que estão chegando. Vamos nesse momento, para aqueles que desejarem, não como um ritual, mas apenas como a melhor forma de concentração, fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a face meiga do Mestre Jesus, que nos trouxe ensinamentos tão valiosos, tão preciosos, ensinamentos de paz, de amor, de soerguidão de nossas vidas. Amado Mestre Jesus, Cristo amigo, muito obrigada por estar conosco em mais uma noite de poder falar dos teus ensinamentos, que são palavras de vida eterna, palavras que nos libertam dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Obrigada aos amigos espirituais presentes conosco, que nos intuem em nossa jornada evolutiva. Obrigada, Mestre, pelo teu amor, pela tua simples presença, que mesmo em silêncio podemos sentir, Senhor, o quão amoroso, o quão bondoso e misericordioso Tu és.
Muito obrigada, mestre amigo, por ser o nosso irmão e o nosso amigo de todas as horas, por nunca nos abandonar e estar sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então, gente, nós vamos começar a nossa exposição de hoje com o tema evolução e aprimoramento do espírito. Boa noite, Alan. Qualquer coisa, Alan, você me dá um retorno aqui, tá bom? Se o som não estiver bom, vai me dando um retorno aqui, tá? Então, nossa exposição de hoje vai ser sobre evolução e aprimoramento do espírito. E aí eu queria começar conversando com vocês sobre isso, relembrando uma frase célebre da doutrina espírita, que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Trouxe bem aqui, bonitinho, para eu não errar, para dizer certinho para vocês, para dizer que essa frase aqui, que é bastante conhecida, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de visitar Paris, e de visitar ainda o túmulo onde estão os restos mortais, digamos assim, de Allan Kardec, vocês vão ver que essa frase aqui está lá, Então é uma frase célebre que nós dizemos assim, que vai mostrar um pouco, vai falar um pouco dessa justiça divina. Mas eu vou muito mais além disso. Ela é uma frase que ela vai nos mostrar a oportunidade que a divindade nos dá, de nós repararmos as nossas faltas, de nós evoluirmos e de nós progredirmos. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E aí a gente vai lembrar lá das palavras do nosso amado amigo Jesus, que nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é necessário que nós façamos parte desse processo, dessa ferramenta incrível, eu sempre gosto de dizer, dessa tecnologia incrível, que é a reencarnação, que é a tecnologia mais avançada que Deus nos deu de presente para que a gente possa progredir e evoluir. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da reencarnação. Porque vai ser justamente na reencarnação que nós vamos ter a oportunidade de evolução e de progresso. E aí Kardec pergunta isso aos espíritos: qual é o objetivo da gente reencarnar? Por que nós precisamos reencarnar? E aí os espíritos vão dizer, que o objetivo da reencarnação vai ter como propósito a expiação e o aprimoramento progressivo da humanidade. Olha que interessante essa resposta que os espíritos dão: expiação e aprimoramento progressivo da humanidade. Então daí a gente vai perceber duas coisas. Primeiro, que evolução e progresso não se trata somente de uma ou duas pessoas. Não é um grupo específico, não é uma pessoa específica. O progresso e a evolução, ela é de todos. Por isso que ele fala da humanidade. É de toda a humanidade. Todos nós vamos passar e estamos passando pelo processo de expiação e aprimoramento das nossas atitudes e das nossas personalidades,
Então, a gente precisa perceber que, nesse sentido, quando ele fala que aprimoramento progressivo, a gente passa a entender e compreender que isso é constante, que nós estamos passando isso constantemente. E aí, com isso, a gente ainda vai perceber ainda mais que Deus não tem filho preferido. Todos nós somos filhos amados de Deus. E por nós sermos filhos amados de Deus, que Ele quer que a gente cresça, que a gente saia de um estado de infância espiritual para um estado de maturidade espiritual. E vai ser através das nossas experiências reencarnatórias que nós vamos conseguir isso. E aí é muito comum, às vezes, quando a gente lê as obras espíritas, a gente vê o quanto a gente está ali prestes a reencarnar, já está pronto, já está tudo preparado, a gente agora vai reencarnar. E dá um certo medo, né? Porque na reencarnação, além do nosso aprimoramento, né, interno, a gente vai ter que reajustar algumas coisas, né, que nós causamos. E isso daí faz com que a gente derrube alguns pensamentos de algumas pessoas que até hoje dizem que reencarnação é punição. E reencarnação não é punição. Reencarnação é bênção divina. Então vamos parar para a gente pensar um pouquinho. Já pensou se a gente tivesse uma única existência em que a gente se equivoca, em que a gente cai, em que a gente erra e a gente nunca mais vai ter a oportunidade de reparar os nossos erros e os nossos equívocos? Já pensou se fosse assim? Não seria totalmente incongruente com as qualidades de Deus? Porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e os espíritos vão falar, eles não só dão a definição, como dão a qualidade divina. E uma das qualidades divinas é justo. Deus é justo. Então, só o fato de nós termos a oportunidade de ter várias existências por si só, por aí só, a gente já vai entender essa qualidade sublime do Criador, que é de ser justo. E mesmo assim, sabendo dessas qualidades, a gente ainda encarnados, né, quando estamos encarnados, às vezes nós questionamos a nossa própria existência. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Eu não deveria passar por isso. Às vezes a gente fala isso. E aí vem a doutrina espírita sublime e consoladora para nos dizer que sofremos e passamos por isso por ignorância. Por ignorância. E o que é essa ignorância? A falta de conhecimento sobre nós mesmos. E por isso, a reencarnação ela vem como uma ferramenta, além de uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de desenvolvermos a nossa inteligência. Dentro de tantas várias outras coisas que viemos trabalhar, tem duas em específico que é essencial e primordial: a inteligência, e isso as obras completas da doutrina espírita falam isso o tempo inteiro, o quanto é importante nós desenvolvermos a nossa inteligência.
O outro aspecto é o amor. E muitas pessoas acham que inteligência e amor estão separadas e não estão. São amigas, irmãs próximas e andam ali, ó, juntinho. É só a gente olhar para o Cristo. Não é isso que o Livro dos Espíritos nos pede? Quando Kardec diz: qual é o modelo que a gente tem de perfeição? E os Espíritos falam: vede Jesus. E quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê nesse ser magnífico? A inteligência, porque esses ensinamentos que nós temos acesso, eles estão aí há milhares de anos. E somente um ser sábio seria capaz disso, de deixar ensinamentos que reverberam por muitos e muitos anos, que reverberam até hoje e que vão reverberar ainda por muitos e longos anos, mesmo que depois a gente deixe esse planeta, né? Essa existência ainda vai reverberar. E o amor, porque ele falava com sabedoria, mas falava com amor. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais os Espíritos vêm dizer para a gente olhar Jesus, para a gente observar Jesus. Porque era um ser que trazia, em toda a sua formação espiritual, a inteligência e o amor. E a reencarnação nos proporciona isso. Por isso que a gente não pode, nas nossas existências, perder tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos, além da nossa vida, que é também outro bem mais precioso. A nossa vida, ela é um presente de Deus. A reencarnação, sendo um presente de Deus, e consequentemente a nossa vida também é um presente de Deus. E a nossa vida, ela é como um jardim que a gente precisa cultivar todos os dias. Como um jardineiro disciplinado, que ao acordar e ao dormir, está sempre atento ao jardim, para ver se não tem uma flor que está murchando, para ver se não tem uma flor que está necessitando de água. E Deus é o jardineiro de toda a humanidade, mas nós também precisamos ser jardineiros de nós mesmos. Cuidar do nosso jardim interno, para que a gente tire, através dos nossos esforços e da nossa boa vontade, as ervas daninhas que trazemos dentro de nós, para que haja espaço para que as nossas flores internas renasçam, floresçam. É para isso também que a gente está aqui. A gente não pode olhar somente a nossa vida achando que viemos para pagar as nossas faltas. Uma coisa é fato: nós não estamos aqui de brincadeira. A gente precisa ficar isso bem claro, isso precisa ficar claro. Nós não estamos aqui de brincadeira. A nossa existência, ela é séria. Ela precisa ser olhada de forma séria e de forma responsável. E muitas das vezes nós sofremos porque, além da ignorância, nós não queremos ter responsabilidades sobre determinadas coisas. E para nós sermos livres, porque todo homem quer ser livre. Todo mundo quer ser livre. Só que a nossa liberdade, ela vem junto da responsabilidade. Então nós precisamos ser responsáveis pela nossa existência. E Deus conta conosco para isso. Ele acredita em nós e confia em nós. Quando a gente nasceu, quando a gente chegou aqui, que reencarnou,
ele estava desejoso de que nós tivéssemos sucesso em nossa existência. E isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter obstáculos. Porque se a gente observar a natureza, a gente parar para observar a natureza, até a natureza tem obstáculo para se desenvolver. Às vezes é uma chuva torrencial, às vezes é um vento que vem com força e derruba uma árvore. Então até a natureza tem dificuldade. Às vezes é um solo que não está legal ainda. E a natureza consegue contornar tudo isso. Então, se a gente ainda não conseguir olhar para Jesus, observar Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, vamos parar para observar a natureza e ver que quando ela vence todas as intempéries naturais, a gente vê, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. As folhas das árvores, elas estão verdes, brilhantes. Os animais conseguem passear. Então nós também temos essa capacidade de vencer os nossos obstáculos. E é com esses obstáculos e essas dificuldades que nós vamos conseguir o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso aprimoramento, porque nós vamos aprender com eles. Porque nós vamos aprender com eles a não fazer mais ou não repetir padrões que nós temos tendência a repetir. Vão ser justamente com esses obstáculos. Então, se a gente começar a mudar a nossa visão e o nosso pensamento de que o sofrimento não é uma punição e não é um castigo, mas ela é uma professora, nós vamos tirar ensinamentos grandiosos sobre nós mesmos na nossa existência. E que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a gente evoluir, que vai fazer a gente ser maduro. Enquanto isso, somos crianças espirituais. Por isso que o Cristo repreende os apóstolos e diz: não as impeçais, deixai vir a mim as criancinhas. Porque a gente precisa dele. A gente precisa do Cristo para a gente crescer. A gente precisa sentar, silenciar os nossos egos, os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. A gente precisa silenciar tudo isso e ouvir os ensinamentos dele, para que a gente consiga chegar à maturidade espiritual. E hoje muito se fala em regeneração planetária. Todo mundo quer fazer parte do planeta de regeneração. Só que, para fazer parte de um planeta de regeneração, a gente tem que primeiro regenerar a nossa casa interna. Precisamos regenerar a nós mesmos. Porque se a gente não se regenera, nós somos incompatíveis com esse planeta de regeneração que está chegando. E nós precisamos nos esforçar, porque a espiritualidade só quer isso. A espiritualidade não está pedindo perfeição de ninguém. E isso é claro no Evangelho segundo o Espiritismo. O bom espírita e o bom cristão, que são as mesmas coisas, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É aquele que se esforça com toda a imperfeição que ele tem, mas que a cada dia ele vai melhorando uma imperfeição que ele sabe que ele tem.
Então, no planeta de regeneração, não vai ser um mundo de pessoas perfeitas, que não tem defeito. Não é isso. Não é isso que está nos evangelhos. Planeta de regeneração é um planeta para pessoas que já têm capacidade de trabalhar as suas imperfeições, pelo menos isso. De vencer as suas dificuldades internas. De vencer personalidades que ainda atrapalham o seu processo evolutivo. E é isso. E às vezes nessa existência, de tanto a gente se trabalhar, às vezes a gente acha que a gente está estagnado ou está ficando parado. Às vezes a gente acha isso. Só que o livro dos Espíritos é bem claro quando os Espíritos dizem o seguinte, que a cada nova existência, o Espírito dá um passo. A cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso. Então, em todas as existências, a gente dá pelo menos um passo a caminho do progresso. E como é que se dá isso? Como é que eu consigo dar esse passo? Quando eu tenho boa vontade. Quando eu quero fazer isso. Quando eu quero sair de um estado que não me faz bem, que me paralisa, para um estado que me move rumo ao progresso. Então, nunca mais pense que você está estagnado na sua existência. Nunca mais pense isso. Porque com certeza, você pode não se lembrar, mas com certeza nessa existência que você está aqui hoje, você deu um passo no caminho do progresso. E esse passo que você deu não ficou fora do alcance do olho de Deus. Com certeza ele viu isso aí. E muitas das vezes é só isso que falta para a gente se encaixar naquela famosa frase célebre do Cristo, que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque aquele que dá o passo rumo ao progresso é aquele que, se ele já não tem um amor dentro de si, ele quer muito amar. Ele quer muito ter essa disposição de amar. Porque o amor é uma força poderosa que nos move rumo do nosso melhoramento, rumo ao nosso progresso. Aquele que tem o desejo de se melhorar, por si só e automaticamente tem um desejo de amar. De se amar, de amar ao irmão e de ser amado também. Divaldo, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ele diz o seguinte: naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. Olha que interessante isso aqui que Divaldo traz. Há muitos renascimentos em uma mesma existência. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente já não renasceu só nessa existência? Quantas vezes nós nos renascemos só nessa existência aqui que nós estamos? Quantas vezes nós não tivemos colapsos de compreensão, de entendimento sobre uma determinada situação, sobre uma determinada relação? Quantas vezes nós já não fomos pacientes, tolerantes, compreensivos
Quando a gente coloca essas virtudes ao nosso favor, isso também contribui para isso aqui que ele está dizendo, para o renascimento de nós mesmos. Porque é quando a gente compreende de verdade o que a gente está fazendo aqui. Por isso que entra a questão da caridade, para conosco e para com os outros. Porque quando eu tenho um compreendimento de todas essas virtudes, eu também estou renascendo, eu também estou crescendo. A cada momento, o ser, o espírito, renova-se. A cada momento a gente está se renovando. Você hoje não é a mesma pessoa de ontem, que foi segunda-feira. Você hoje, com os seus pensamentos que tem, você não é a mesma pessoa que teve determinados pensamentos, sei lá, 4 ou 3 anos atrás. A gente muda. Em alguma coisa a gente muda. Quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço em uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Isso aqui é para dizer que vale a pena a gente se esforçar para se melhorar. Vale a pena a gente abrir mão de determinadas coisas que nos atrapalham em prol do nosso melhoramento. Vale a pena a gente se libertar, às vezes, de um ego ferido, de um orgulho ferido, digamos assim, né? Vale a pena. Vale a pena, às vezes, a gente silenciar diante de deboche. Vale a pena a gente silenciar diante de uma discussão. Vale a pena a gente perdoar. Tudo isso vale a pena. E isso quem ganha é o outro e nós também. A grande questão é que a gente quer que tudo seja muito rápido. O que a gente quer? Eu quero fazer isso aqui hoje, mas eu quero um retorno rápido. Né? A gente está muito imediatista. E com Deus, com as leis divinas, não é assim. Não é assim. Quando a gente não recebe de volta, às vezes aquilo que a gente fez de bom, digamos assim, é a divindade, a espiritualidade nos dando tempo de processar aquele ensinamento. É nos dando tempo da gente reavaliar, mesmo que a nossa ação tenha sido boa. Porque às vezes a gente faz e a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, mesmo que a nossa ação seja boa. Às vezes a gente faz, mas não tira lição daquilo que eu fiz, daquilo que aconteceu, aquela pessoa a quem eu atingi. A gente não reflete sobre os nossos atos. Às vezes até quando a gente está lendo um livro. Quando a gente está lendo um livro, a gente não para refletir sobre aqueles ensinamentos. O que isso aqui está querendo me dizer? Que ensinamento isso aqui está me trazendo, está querendo me trazer? Isso é na vida. A gente quer buscar os porquês, mas a gente não quer entender o para quê. Isso a gente não quer e a gente precisa cultivar isso. A gente precisa cultivar isso. E a gente precisa entender que dentro desse processo de evolução, de aprimoramento, dentro dessa compreensão do entendimento da reencarnação,
a gente não pode esquecer um item principal e fundamental em nossas vidas, que é a nossa família. E é onde a gente menos olha. A gente consegue olhar para o nosso problema no nosso local de trabalho. A gente consegue olhar para uma dificuldade na relação amorosa. A gente olha para tudo, menos para a nossa família. Só que quando a gente reencarna onde? É no núcleo familiar. É no núcleo familiar aonde nós vamos encontrar poderosas ferramentas de evolução e aprimoramento do nosso ser. E é o local onde a gente menos busca essas ferramentas. A gente vai, às vezes, à casa espírita para tentar compreender tudo o que acontece ao nosso redor. Por que eu estou desempregado? Por que eu não consigo arranjar um namorado? Por que eu não consigo fazer a viagem dos meus sonhos? Mas a gente não consegue ir à casa espírita para compreender e para saber como eu faço para melhorar o relacionamento com aquele meu parente difícil. A gente não consegue ir para a casa espírita para compreender por que o relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu marido é tão desafiador. E a gente esquece que as pessoas que nós consideramos difíceis, entre aspas, porque não existe ninguém difícil, né? As pessoas difíceis, elas são os nossos grandes mestres. Trazem ensinamentos valiosos sobre nós. E é para onde a gente menos olha. Então a gente precisa compreender que dentro do nosso núcleo familiar, muitas das vezes, está a resposta de determinadas coisas que acontecem na nossa existência, na nossa vida. É dentro do relacionamento familiar que, às vezes, nós podemos dar grandes saltos em busca da nossa evolução, em busca da nossa evolução e do nosso aprimoramento. Então, dentro do nosso ambiente familiar, a gente sabe que muitas das vezes ali estão os nossos desafetos, que nada mais são do que as nossas oportunidades de desatar nós e fazer laços. Ah, Helena, mas você está falando isso porque você não tem a família que eu tenho. Mas eu acho que eu não preciso dizer aqui que nós escolhemos a nossa família muito antes de reencarnarmos. Nós escolhemos a nossa família. Lá no plano espiritual, a gente já sabe quem vai ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, talvez o marido, quem vai ser nosso filho, como é que vai se dar o processo, por que é necessário vir esse determinado núcleo familiar. Quando a gente chega aqui, a gente não lembra. E por que a gente não lembra? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não lembra porque tem duas questões, mas tem uma que eu adoro. O Evangelho diz que às vezes a gente não lembra porque nós teríamos vergonha. Nós teríamos vergonha. Porque nessa condição em que nós estamos, a gente ainda gosta de cair na tentação de ser a vítima.
na condição que ainda nós estamos, às vezes a gente gosta de cair nessa tentação de ser a vítima. Mas já pensou se todos nós que estamos aqui assistindo, eu que estou falando, vocês que estão aqui assistindo aqui, descobrir que fomos nós os algozes de nossos familiares? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós teríamos vergonha de saber o que fizemos. Por isso que nós não lembramos. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Porque aí a gente tem mais mérito diante dos desafios dos nossos relacionamentos familiares. A gente se esforça mais, a gente tem vontade de se esforçar mais. Então a gente precisa olhar para os nossos núcleos familiares. A gente precisa já começar a aumentar a nossa percepção e compreender por que determinados relacionamentos familiares são desafiadores. Porque talvez ali é onde está a grande chave de transformação de nós mesmos. O livro Pensamento e Vida fala sobre isso claramente. A gente não escolhe somente a nossa família olhando e apontando e dizendo vai ser esse aqui, vai ser esse aqui. Não. Dentro do núcleo familiar, geralmente, todos têm a mesma linha de pensamento sobre determinadas coisas. Por isso que eu gosto de trazer o exemplo da música do Renato Russo, né? Quando ele pergunta lá no final da música, você me diz que seus pais só entendem, mas você que entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Lá no final da música ele deixa essa pergunta final. E ele não estava querendo saber sobre as nossas profissões. Ele só estava nos instigando através dessa reflexão para dizer que a gente julga os nossos familiares, a gente julga os nossos pais, mas quando a gente cresce, né? Quando a gente torna adulto, nós corremos um sério risco de repetir os mesmos padrões dos nossos pais. Então, nós não estamos aqui para mudar o nosso núcleo familiar, para mudar o jeito dos nossos pais. Nós estamos aqui para mudar a nossa percepção que nós temos sobre a nossa família e sobre nós mesmos. E mudando essa percepção, essa compreensão sobre nós mesmos, sobre o que fizemos, sobre o que fomos, sobre como estamos e sobre como nós seremos, e sobre o nosso núcleo familiar, que vai ser possível a gente evoluir e aprimorar o nosso ser. Quando a gente se libertar de determinados padrões de julgamento, em especial, a gente começa a dar grandes saltos rumo ao nosso crescimento espiritual. E para isso nós precisamos estar dispostos. E é com essa mensagem que eu deixo vocês. Eu espero que eu tenha alcançado o objetivo da nossa exposição de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui. E para a gente encerrar, eu vou fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua amizade, pelos teus ensinamentos de amor. Que o Senhor possa estar conosco sempre, e assim sabemos que tu estás. Mas em especial que tu sempre nos lembre de estar contigo, Senhor. Aonde nós estivermos, com quem estivermos, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares e com os nossos outros que estão hoje no nosso caminho. Que a nossa vida e a nossa existência seja uma vida e existência de bênçãos, de paz e de luz. E que possamos, Senhor, a cada dia nos melhorarmos e evoluirmos
e a caminharmos junto contigo, Senhor. Não só nessa existência, mas em tantas e tantas em outras. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tenham uma ótima noite.